Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e aqui no nosso canal a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia e sobre banco de dados. E nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê você não tem resultados com cursos de tecnologia. Eu vou falar um pouquinho aí sobre como que realmente você pode ter mais resultados. Se você está travado, se já fez uma sequência de vários cursos e não está sentindo evolução, não está conseguindo trabalhar na área, não está conseguindo ser promovido, não está conseguindo tirar uma certificação, você vai entender exatamente o porquê nessa live aqui de hoje. Então, se tiver qualquer dúvida, coloca aqui no chat que a gente vai conseguir te ajudar. E eu tô aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia. E você, Guilherme, como é que tá? Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o porquê que muitas pessoas não têm resultados com cursos de tecnologia, né, Carlos? Eu acho que é algo muito comum a gente poder ver pessoas que estudam, investem em um monte de treinamentos e não conseguem ter o resultado, né? Com certeza, e é o que mais a gente vê, né, no dia a dia, o pessoal fazendo curso atrás de curso e no final das contas não tendo resultado, né? Fala, nossa, mas eu já fiz curso disso, daquilo e nunca consegui ter resultado, nunca alcancei nada, né? Então é bem comum esse tipo de posicionamento do pessoal, de fazer e nada acontecer, né? Perfeito. E vamos lá, cara. Acho que a primeira coisa, né, é entender de fato que existe um formato além de curso que pode ajudar muito mais do que só um curso, né? E eu vejo que muitas pessoas ainda dentro desse ambiente de tecnologia têm dificuldade, né, em entender o quanto que uma mentoria, por exemplo, pode ser mais interessante do que um curso tradicional. E em cima disso, né, acho que é importante começar a falar das diferenças, né, Carlos? Qual a diferença de um curso especificamente para uma mentoria, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode ressaltar, né, que normalmente um curso ele é mais estruturado de uma forma que vai de fato transmitir um conhecimento específico ou uma habilidade em uma área particular, né? Então, normalmente um curso ele é muito mais focado na parte técnica, né? Não tem, por exemplo, a parte estratégica ou a parte comportamental de outros elementos, né? Então, o curso normalmente ele fica bem focado ali na parte técnica e assuntos bem específicos, né? Sim, o curso, digamos que ele é bem direto, né? Ele só te entrega, de fato, ali as habilidades, que nem você falou, pode ser técnica, pode ser comportamental, e ele acaba não indo muito além disso, né? Se você tem aquele produto já montado praticamente, onde você tem ali a sua trilha que você vai seguir, e não vai ter muito mais que isso, né? Ele vai te entregar, obviamente, o que você precisa, mas de resto, né? Você não tem muito mais do que esperar disso, né? É. E vamos lá, cara. Eu vejo que uma das principais travas de profissionais de tecnologia que não conseguem evoluir na carreira são profissionais que muitas vezes eles têm algumas dificuldades nos elementos comportamentais. Por exemplo, eu estava conversando com um rapaz agora cedo que ele comprou um treinamento da DBOCM, só que ele está há 4 meses dentro do treinamento, do curso especificamente, e ele de fato não conseguiu evoluir, ele falou que está sem tempo. E aí, cara, a gente já vê um aspecto comportamental muito forte na questão da priorização, né, cara? De fato, cara, ele trabalha com aquela tecnologia, ele trabalha com o banco de dados Oracle, só que ele não está dedicando tempo. E muitas vezes falta um acompanhamento mais próximo, muitas vezes falta uma priorização de tempo. E, cara, se eu trabalho com isso aqui, eu vou ter que priorizar esse tema, né? E aí, cara, você começa a ver que aspectos comportamentais de priorização, gestão do tempo, de fato, de acompanhamento, de suporte, de estar junto, começam a impactar muitas vezes uma pessoa que comprou um curso, só que não está fazendo, né? Porque ela está priorizando algo que não é algo do seu trabalho. E, cara, se você trabalha com uma coisa e não está separando pelo menos 1 hora por dia para estudar sobre algo que você trabalha, cara, acredito que você não está levando o seu trabalho a sério. Sim, existe ali a falta de comprometimento, né? E como a gente sempre diz, né? O comportamento vem em primeiro lugar. Normalmente ele que dita ali os seus resultados, né? E muita gente compra o curso achando que vai resolver, né? E às vezes o aspecto vai muito mais além do curso que você precisa, né? Você precisa de muito mais que isso. Você precisa às vezes de um acompanhamento, você precisa ali de uma estratégia, você precisa ali entender o que você está falhando. E normalmente isso o curso não te entrega, né? Você não consegue ter essa percepção. Você convive com aquilo que você acha que é a verdade ali, às vezes, né? E não tem uma opinião, não tem alguém para poder te passar a orientação. Então, você acaba ali
às vezes fazendo curso, comprando, né, que às vezes muito acontece, o pessoal não tem resultado, às vezes até larga, por falta, às vezes, de uma orientação, de entender por que não está conseguindo progredir, né? Cara, muito bom. E você falou uma chave aí, cara, sobre comportamento, né? E eu demorei muito tempo para poder aprender sobre isso, né? Eu sempre fui um cara muito técnico dentro da área de tecnologia, só que eu descobri depois dos anos, né, que para você ser bom tecnicamente, você precisa ter alguns comportamentos, né? E muitas vezes o que trava as pessoas de serem boas tecnicamente são comportamentos, né? Às vezes aquela falta de disciplina, aquela falta de cronograma, aquela falta de priorização, aquela falta de gestão do tempo. Então tem vários elementos comportamentais que de fato levam a pessoa tecnicamente a ser muito boa, né? E eu acho que além do comportamento também vem a parte estratégica, né, cara? Porque não adianta você também ter o comportamento legal, acordar todo dia cedo, priorizar os estudos, mas muitas vezes está estrategicamente faltando alguns elementos, né? Porque a gente vê profissionais que estão há 10 anos na área de tecnologia, estudando todos os anos, só que não estão tendo resultado. Por quê? Às vezes está com a estratégia errada, né? Às vezes tá vendo um assunto que é muito avançado para o momento atual. Isso também pode travar. Então, assim, normalmente, até fazer uma comparação entre cursos versus mentorias, que eu começo já a trazer uma perspectiva, normalmente o curso, ele é muito mais focado num assunto específico e técnico que você tem. Já você pega uma mentoria de tecnologia, a gente consegue trazer aspectos, primeiro, uma estratégia, um planejamento específico em cima de um assunto, tá? E em cima dessa estratégia a gente começa a trazer também elementos comportamentais de acompanhamento, né? Querendo ou não, se você está num ambiente de pessoas, estão todo mundo tirando certificação, cara, você começa a ver que você está dentro desse tipo de ambiente, começa a te influenciar positivamente ou negativamente, né? Se você está num grupo de pessoas que só reclamam, cara, você começa a reclamar. Se você está num grupo de pessoas que realmente estão com objetivos claros, têm metas para esse ano e que estudam todos os dias e que de fato estão conseguindo evoluir, cara, a gente tem visto o quanto que as pessoas estão evoluindo, né? Então, tem basicamente essa diferença, né, Carlos? O curso muito mais técnico, já a mentoria, além da parte técnica, você tem também a parte comportamental e estratégica que faz total diferença, né? Com certeza faz total diferença, né? A parte da mentoria você tem uma personalização, né? A gente tem ali um planejamento, entende como é que está o seu momento, porque às vezes, como você falou, às vezes a pessoa pode ser boa tecnicamente, mas a parte comportamental tá ruim, ou às vezes é o contrário, ela é muito boa de comportamento, mas ainda não tem um direcionamento, não sabe como começar, não sabe para onde ir, não tem uma opinião ali formada, né? Não tem alguém que possa passar alguma orientação de como seguir, qual que é a melhor estratégia, o que você tem que fazer. Então, a mentoria ajuda muito nesse ponto, né? De você não perder tempo, porque tem muita gente que não quer perder tempo, né? Já perdeu muito tempo na vida e fala assim, cara, eu preciso ser certeiro, né? Eu preciso saber para onde ir, eu não quero ficar mais nessa de ficar patinando, fazendo curso, sem ter resultado, sem, de repente, ter alguém que já está dentro da área, conviver com pessoas, como você falou, tá dentro da mentoria com pessoas ali que já estão onde você quer chegar, ter acesso a elas também, poder fazer um network, poder conversar sobre um assunto e naturalmente você estando num grupo ali que pessoas estão estudando, crescendo, que tem uma mentalidade diferente, a chance de também você conseguir é bem alta, né? Você ali ter uma motivação a mais para seguir estudando, fazendo as coisas que são pedidas, entender que muita coisa faz parte do processo e de repente você estava fazendo errado e agora você tem uma orientação ali, está começando a dar resultado, então é bem bacana, né? Muito bom. E aí, cara, a mentoria a gente tem visto que é algo também mais personalizado e adaptativo, né? E muitas vezes você ter o contato 1 a 1, conversar com alguém que já atingiu o resultado que você está buscando faz total diferença. E uma das coisas, das diferenças, né, do mentor especificamente é você conversar com alguém que já passou pela jornada que você está buscando. E, Carlos, eu acho que é um processo até, cara, de humildade, né, cara, de você ter a possibilidade de falar com alguém que já teve o resultado que você está buscando, é algo incrível. Hoje eu busco mentores para diversas áreas da minha vida. Cara, na academia eu vou com um personal trainer. Cara, para ir surfar eu vou com um professor para poder realmente me ensinar. E às vezes a gente acha que já está sabendo demais, né? Às vezes simplesmente porque você já sabe o básico, você acha que não precisa de um mentor. Mas muitas vezes para você sair do básico para o intermediário,
Tem uma jornada gigante ali de vários pontos que você não sabe. E muitas vezes pontos cegos, né? Que o grande problema é o que você não sabe que você não sabe. É o ponto cego. E que muitas vezes o ignorante não vai ter a humildade de chegar nesse ponto de conversar com uma pessoa para entender o que você não sabe que não sabe. E aí, cara, existe uma questão muito sutil, né? De realmente pessoas que conseguem evoluir mais rápido, né? Se uma pessoa, por exemplo, consegue tirar uma certificação Oracle em 1 ano, a gente vê que muitas pessoas buscam isso, né? Na tentativa e erro, sozinho e tal. Cara, se você tiver a humildade de conversar com uma pessoa que já passou nessa prova, contando como que foi, cara, o que que cai, esse tópico é muito cobrado, não é, como que você estudou, quantas horas por dia, em quanto tempo você fez, como estava o seu nível de inglês. Se você conseguir ter esse bate-papo de bastidores, cara, o quanto que isso encurta a jornada, né? E ainda mais, tendo um planejamento estratégico, sentando com alguém que já fez, falando assim, olha, faz assim, 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 e montando um plano estratégico. Cara, a gente tem visto pessoas até conseguindo tirar certificações em 30 dias dentro da nossa mentoria. Por quê? Estratégia, mais o ambiente correto, mais ajustes de comportamento, cara. Às vezes você está priorizando algo que não deveria. Às vezes você está fazendo uma gestão do tempo horrível, cara. Às vezes você não está priorizando nem o mínimo que você deveria para que você comece a crescer. E às vezes essa questão de colocar muita energia naquilo que não deveria ser prioridade agora, você fica só apagando incêndio dentro da área de tecnologia, né, cara? Muitas vezes o cara fica comprando um monte de curso, não consegue fazer nada e não tem resultado em nada. E o curso exatamente para quem normalmente tem essa organização. E eu vou falar, para diversas áreas da minha vida eu não tenho organização em alguns pontos e que eu preciso, de fato, sentar com alguém que já fez para entender como que você fez isso aí, cara. Como que eu posso adaptar minha rotina para isso? Como que você consegue me ajudar a montar um planejamento para eu também ter esse objetivo? Então requer muito um processo de humildade também, né, Carlos? De você ser mentorado por alguém, ouvir alguém que já fez, né? Ah, sim, independente ali do nível, né, Guilherme? Seja júnior, pleno, sênior, quem tá entrando, né? Ter a humildade de sentar, ouvir, porque como você falou, às vezes tem muitos pontos cegos, né? Que a gente não enxerga. Mas a pessoa que está ali do outro lado, que está conversando com você, que está te perguntando, está te questionando, está entendendo como você está hoje, o que você está buscando, e vai te analisar e vai poder te passar um diagnóstico ali, falar, ó, você está errando nisso, ó, você precisa mudar esse comportamento, você precisa mudar essa estratégia, porque ela não vai te dar resultado, enfim, aproveitar da experiência, né, de quem está ali para poder te passar, poder te ajudar. Eu, se soubesse muito antes, já teria participar de outras mentorias ali, porque de fato dá resultado, né? Quando você começa a compreender onde você está errando ou o que você está deixando de fazer, as coisas começam, né, a caminhar de uma forma melhor e você entender, né, por que você está parado muitas vezes, não está conseguindo alcançar o objetivo. E a mentoria exatamente ajuda muito nisso, né? Você vai estar também com outros colegas ali, compartilhando opiniões, pessoas que já estão onde você quer estar, como é que aquelas pessoas chegou, que a gente fala, pô, caras que ganham ali às vezes seus 30, 40 mil, como é que eles chegaram lá? O que eles fizeram? Por que eles têm resultado? Qual foi a caminhada deles, né? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, o ambiente também da mentoria ajuda muito, né? Você entender ali como é que as pessoas têm o sucesso, né? Porque às vezes a gente vê o sucesso de fora, né? A gente não tem acesso ali às pessoas para poder estar conversando com elas, poder entender isso. E dentro da mentoria você tem muitos exemplos ali, né? Então também acaba sendo algo bem legal que estimula o crescimento, né? O aprendizado e você também atinge os seus objetivos, né? Mostrando que é possível, né? E eu acho também, cara, que muitas vezes algumas pessoas não têm essa visão de mentoria até por uma mentalidade de escassez, cara. Porque elas acham que quando ela paga alguma coisa, de fato, ela tem que estar consumindo tantas horas daquela questão, né? E a gente tem um modelo educacional, cara, muito focado em medir horas. E eu acho um modelo muito burro, muito ineficiente, cara. Porque você falar que, eu tô comprando 200 horas de aula, beleza. Mas essas 200 horas de aula vão te ajudar a chegar no objetivo? Pode ser, cara, que o cara tá falando só dando voltas em cima do assunto e não está sendo objetivo, não está sendo estratégico com você. Então, muitas vezes a gente está acostumado com aquela carga horária da faculdade especificamente, que não é o que a gente precisa. E muitas vezes os métodos tradicionais, o curso tradicional, ele é muito focado em carga horária. Só que uma mentoria especificamente é muito focado na estratégia, entendendo a seguinte questão, que
você pode atingir o mesmo resultado com muito menos tempo, se você tiver uma estratégia, se você tiver a mentalidade e o comportamento das pessoas que estão tendo esse tipo de resultado. Então, eu acho que envolve muito essa escassez também de que, cara, vou pagar a mentoria pô, mas eu vou... É melhor comprar um curso com 200 horas, porque ele acha que o dinheiro dele vai ser melhor utilizado dessa forma. Só que não, às vezes a mentoria é aquela coisa que uma sacada paga. Aquele cara, e isso acontece muito dentro da nossa mentoria, né, Carlos? Porque a gente vê que quando o cara some da mentoria, ou ele desistiu, ou ele vai voltar aqui, cara, tendo muito resultado. Um dos dois. E quando o cara entra dentro da mentoria e entende que uma sacada paga, ele entende muitas vezes que dentro da jornada, até a gente chegar ao objetivo, a gente tem desafios, né, cara? A vida, principalmente do profissional de tecnologia, a gente sabe que as coisas dão errado, né? Não vai ser simplesmente a gente vai começar eu quero tirar uma certificação, vai dar tudo certo até eu tirar a certificação. Cara, a gente seria muito ingênuo em pensar dessa forma. Agora, se a gente entende que dentro da jornada, pro objetivo que a gente está buscando, existem vários desafios que vão acontecer nessa jornada, muitas vezes o que pode travar a gente durante 6 meses, uma conversa com alguém que já fez, pode muitas vezes fazer com que a gente consiga, em um bate-papo ali, cara, continuar, não travar, evoluir e tirar uma dúvida que muitas vezes poderia te travar durante meses, tirar uma dúvida em um bate-papo ali de poucos minutos. Então a gente tem visto, cara, o quanto que a mentoria ser estratégico é eficiente, né? E algumas pessoas não conseguem enxergar isso, cara, fica com aquela mentalidade, mas quantas horas? E vou falar, dentro da mentoria a gente entrega até mais horas do que só com o curso também, né, Carlos? Porque a gente, além dos conteúdos gravados das aulas, você tem aulas ao vivo, você tem encontros ao vivo no Zoom e encontros de mentoria. Que se você quiser consumir conteúdo também, você vai consumir muito mais do que simplesmente com curso. Mas a gente precisa entender que a mentoria, muitas vezes, é aquele feedback de uma trava comportamental, de algo que você estava achando que seria necessário, que muitas vezes não é, algo que você está achando que está difícil, só que não é tão difícil assim. Simplesmente o fato de você conversar com alguém já te destrava. Então a mentoria tem muito também essa questão, né, cara, de você ter mais resultado em menos tempo e ser mais estratégico, né? Sim, a mentoria com certeza consegue, né, otimizar o seu tempo e tem que enxergar isso como um investimento, né? Não como uma carga de horas ali, né? Porque muita gente exatamente compra cursos, como você falou, 300 horas ali, e no final das contas não entregou nada, né? Não teve nenhum resultado. E a mentoria é muito pelo contrário, né? Às vezes ela te dá um chacoalhão para você entender ali que você precisa, às vezes, acordar, que é o que você estava precisando, passando as orientações necessárias, te mostrando ali por que as coisas não estão funcionando, ou por que você não tem objetivos, os seus objetivos não estão claros, o que você não está fazendo muitas vezes. E às vezes é o que você precisa também, você precisa dessas orientações para você ver o quê? Enxergar valor, que aí sim você vai enxergar valor na mentoria, vai ver que você está otimizando seu tempo, vai ver que você está começando a ter resultados, porque você mudou às vezes o comportamento, está seguindo pela trilha certa, está aprendendo ali de uma forma correta, né? A gente fala, você praticar para poder aprender com a metodologia correta e, naturalmente, os resultados começam a aparecer, né? Para quem se compromete, para quem tem a disciplina necessária, e tudo isso você encontra aqui dentro da mentoria, né? A gente fala sobre isso direto, temos nossos encontros ali que a gente conversa com todo mundo, onde a gente interage, entende ali onde você está parado, o que você está precisando fazer, o que também não está fazendo, por isso que às vezes os resultados não aparecem. Então, a mentoria, com certeza ali, é de grande valor para quem, de fato, quer mudar, né? Quer ter resultados. Muito bom. Uma analogia que eu sempre faço, Carlos, o curso é você fazer inscrição na academia, a mentoria é você ter um personal trainer. E eu acho que faz muito sentido, né, a gente levar para essa perspectiva, né? Até porque um dos grandes vantagens que eu vejo na mentoria é você ter o feedback. Cara, eu tô fazendo isso aqui. E aí? Tá certo ou não? E aí, tô indo numa linha boa ou não? Já no curso, você não tem esse vai e volta, esse feedback. Cara, muitas vezes você pode até tirar uma dúvida. Dúvida é diferente de feedback, né? Sim. Então você pode tirar uma dúvida. Cara, rodei esse comando e deu erro. Isso é uma dúvida. Agora, vamos lá. Eu estou estudando tantas horas por dia,
tô travado nesse tópico aqui ainda, tô com dificuldade nessa aula. Então o feedback ele vai no nível até mais profundo que a dúvida. Tá certo o que eu tô fazendo? Realmente faz sentido? Cara, eu tô num nível muito lento. Às vezes um feedback para saber se o cara tá estudando devagar demais, né? Às vezes um feedback, cara, para falar que o cara tá estudando errado. Então, esse feedback, cara, ele é importantíssimo, de fato, para quem realmente quem quer ter resultado, né? E muitas vezes essa falta de feedback trava muitas pessoas de conseguir evoluir. Tem até uma dúvida aqui da Bruna. A mentoria é indicada para quem não tem experiência na área de banco de dados e está buscando a primeira oportunidade? Bruna, excelente dúvida. Obrigado aí pela sua participação aí na nossa live. Vamos lá. E aí tem um mito muito grande, né? Que as pessoas acham que mentoria é só para quem já está no nível avançado, né? Nós temos hoje mentorias para quem está do zero. Por quê? A pessoa que está do zero, ela não precisa só da parte técnica. Ela precisa de uma estratégia, ela precisa de feedback, ela precisa de... Feedback, gente, é de fato, inclusive, você ter uma orientação da parte das suas soft skills, tá? Porque muitas vezes, de algumas questões que você está travado a nível de crenças, a nível de mentalidade, e muitas vezes você realmente está travado por falta de feedback, por falta de elementos comportamentais e estratégicos, tá? Então, sim, nós temos mentorias, inclusive, para quem está do absoluto zero. Tem muitos casos, inclusive, né, Carlos, de mentorados. Eu acho que você até entrevistou recentemente, né, que ele estava do zero, estava na mentoria e conseguiu uma primeira vaga, não foi isso? Sim, exatamente. Então a mentoria, Guilherme, é para todo mundo, né? Para quem está iniciando, principalmente às vezes para quem está iniciando, né? Porque você não tem muita noção, não sabe para onde ir, não sabe como começar algo, o que você tem que fazer. Então acaba sendo também muito útil, né? Você vai ter esse direcionamento, toda a estrutura necessária, né? Para que você consiga ali atingir o objetivo. Então, principalmente ali para quem está começando, quem não tem noção, não tem com quem falar, a mentoria acaba ajudando demais, né? Total. E, pessoal, temos até um estudo de caso do Iago, que ele estava do zero, estudante de faculdade, nunca trabalhou na área. Tem até um estudo de caso dele lá no nosso canal do YouTube, onde ele fala que do zero, a gente trouxe para ele várias estratégias e um planejamento e um acompanhamento, e ele conseguiu uma vaga em menos de 30 dias. Então, sim, nós temos uma mentoria exatamente para quem está do zero, para quem não tem experiência na área de banco de dados, que está buscando a primeira oportunidade, sim, a mentoria vai te ajudar muito. Agora, muitas vezes o que está faltando é esse feedback, né? Às vezes você acha que o que você precisa é só conhecimento técnico. Só que as pessoas mais incríveis que eu conheci, com o maior resultado dentro da área de tecnologia, são pessoas que só chegaram no bom conhecimento técnico pelo comportamento delas, pela mentalidade delas e pelas estratégias que elas utilizaram. Então, entender que na mentoria a gente consegue ir muito além. E aí, pessoal, quero trazer um resumo aqui. Exatamente, nós temos alguns treinamentos, né? Mais técnicos, que a gente é focado em assuntos específicos. Nós temos, por exemplo, o DBO Semi Club, que nós temos aulas gravadas para você assistir. Nós temos a parte ali de PDF das aulas, todo o material ali para você assistir. Tem um suporte, tá? E essa interação com a comunidade para tirar dúvidas, tá? Agora, qual que é a diferença hoje, por exemplo, do DBO Semi Club, que é o nosso programa mais completo ali, nosso Netflix de banco de dados Oracle, para uma mentoria? Na mentoria, além das aulas gravadas, tem aulas ao vivo, tá? Então você tem uma interação muito mais direta. Até a parte técnica, nós temos entregáveis mais próximos, que não tem em curso. Por exemplo, a gente faz encontros para revisão dos simulados da prova da certificação em vídeo, onde você consegue ver alguém que já passou na prova, testando aquela questão da prova na prática. Cara, isso é um entregável que vai muito além do que simplesmente um curso. Não tem como botar isso dentro de uma grade de curso. Então, até na parte técnica você tem entregáveis a mais. Além disso, a gente disponibilizou um software onde é o simulador da prova. Inclusive o Carlos e o Oswaldo foram os responsáveis aí por estar puxando a frente dessa melhoria dentro da plataforma, onde lá você consegue simular a prova da certificação. Cara, a gente é obrigado a entregar um software dentro de um curso? Não. Tem gente, inclusive, que compra esse software à parte, tá? Agora, dentro da mentoria, a gente consegue plugar até um software para que você consiga testar o seu nível de conhecimento e fazer uma simulação da prova. Cara, isso é um entregável de mentoria. Então, além disso, você tem um suporte diferenciado. Cara, ao invés de fazer o suporte lá na comunidade de alunos, você tem um suporte no grupo do WhatsApp. Então, a gente consegue estar mais próximo realmente dos mentorados
e ter esse realmente essa ação mais personalizada e adaptativa de você ter um contato mais próximo com pessoas que já atingiram o resultado. E aí você tem uma estratégia individualizada, né? Além do feedback, além de a gente te falar o porquê que você está travado, quais são os comportamentos das pessoas que têm resultado para as pessoas que não têm, por que você não está tendo os resultados esperados, a gente consegue te dar esse feedback muito claro. A gente tem a parte estratégica, então a gente monta um planejamento de estudos individualizado e te acompanha até você ter resultados. Cara, isso é muito diferente do que simplesmente você fazer um curso. E vou falar, você realmente precisa ter um nível de humildade muito grande para você, primeiro, querer conversar, reconhecer que você não tem aquele resultado ainda e querer conversar com alguém que já teve o resultado e perguntar como que foi, cara? Quantas horas você estudou por dia? Como que foi o seu planejamento? E, pessoal, eu não acredito muito naquele conceito do one size fits all, né? Que é um tamanho para todos, não um tamanho de meia para todo mundo. Cada um tem um pé diferente. Então, cada um vai ter a sua particularidade. Tem pessoas que querem a primeira vaga, só que querem uma vaga mais voltada para DBA. Outros querem uma vaga para análise de dados. Outros querem uma vaga para desenvolvimento. Cara, é o mesmo plano para todo mundo? Não. E se você não tem o resultado ainda, não chegou no objetivo que você está buscando ainda, cara, é importante que você monte uma rota com quem realmente tem resultado. Hoje nós temos mais de 600 mentorados dentro do DBOCM. E hoje nós temos até a capacidade de não só falar do nosso resultado, mas de conseguir compartilhar com você o que... Nós temos uma quantidade de dados aqui muito interessantes para poder te falar o que o garoto de 21 anos fez para conseguir a primeira vaga. O que o rapaz, para conseguir uma vaga como desenvolvedor, ele fez? O que o cara que estava querendo fazer a transição para DBA, ele fez? Então a gente consegue pegar exatamente essas informações, esses dados de pessoas que estão tendo resultados dentro da área de tecnologia, desde o nível do zero, nível júnior, nível pleno, nível sênior. Hoje temos mentorados até ganhando mais de 60 mil por mês. Agora, de conseguir compartilhar com você o que essas pessoas fizeram que você não está fazendo. Como montar um planejamento com base, de fato, no que o mercado está pedindo. Então a gente consegue, dentro da mentoria, trazer esse planejamento estratégico individualizado. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais que você tem dentro da mentoria, fora o acompanhamento, fora o feedback, até você conseguir, de fato, chegar no seu objetivo. Isso faz total diferença, né, Carlos? Normalmente, o cara que só quer comprar um curso, ele tem que ter muita disciplina, ele tem que ter muita estratégia, e muitas vezes não tem esses dados para conseguir chegar a essas conclusões, ele vai ter que ir na tentativa e erro, né? Ah, sim, a gente sabe que tentativa e erro, às vezes você vai passar ali meses, às vezes anos, sem resultado, sempre tentando algo novo, né, e sem resultado. E a mentoria exatamente pode te direcionar da melhor forma para que você não ficar perdendo tempo, né? Tentando coisas que não funcionam, comprando cursos que não vão te entregar nada. Enfim, enxergar a mentoria como, de fato, ali um investimento, né? Que vai te trazer algo a mais, que vai te levar para o seu objetivo. E com certeza, quem está dentro da mentoria pode falar ali que se tiver dedicação, disciplina, fazer as coisas que a gente pede, topar os desafios, normalmente tem resultado, né? Então, é algo ali que, se você pensa em fazer entre um curso e a mentoria, repense, né? Porque às vezes você vai estar jogando dinheiro fora ali num curso que você vai ser só mais um ali que você falou que você fez sem ter resultado, né? Total. E, gente, você vai gastar muito mais tempo. E eu acho que tempo, ele tem até uma perspectiva que ele vale mais até do que dinheiro. Quanto que vale você tirar uma certificação em 2 meses ao invés de 1 ano? Cara, às vezes foi uma promoção, às vezes você está deixando de ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro por não estar realmente tendo mais resultado ao mesmo tempo, por não ser humilde o suficiente para conversar com alguém que já passou pela jornada que você está buscando. E essa semana, pessoal, estou com algumas vagas específicas eu botei a nossa equipe de consultores para fazer uma sessão estratégica de carreira. Se você está travado desde o zero da primeira vaga, até ou da vaga júnior para a vaga pleno, ou da vaga pleno para a vaga sênior, faz o seu cadastro nesse formulário que eu deixei aqui na descrição e também está aqui no chat, que você vai poder conversar com a nossa equipe. E com essa conversa com a nossa equipe, você vai conseguir identificar aonde você está travado hoje. E quem sabe até evoluir com um programa de mentoria nosso, onde a gente consegue não só te dar uma dica específica em algum momento, mas a gente consegue te dar um acompanhamento todas as semanas até
você atingir seu objetivo. Mas não adianta, cara, também você pagar um personal trainer e ficar dando bolo no cara, né? Não vai funcionar também. Então, se você contratou um personal trainer, cara, compareça aos treinos. Não adianta também você realmente estar no grupo e não perguntar. Eu lembro que o Carlos até agendou um planejamento essa semana com o rapaz e ele simplesmente não apareceu. Cara, como que a pessoa vai ter resultado se ela tá dando bolo no personal? Cara, não tem como. Não tem como. Então, de fato, se você seguir uma metodologia e realmente aplicar aquilo com humildade, seguindo o processo, cara, a gente consegue. Tá? Então é nisso que a gente consegue te ajudar, pessoal. Faz o seu cadastro aí, participe da nossa sessão estratégica com a nossa equipe, que a gente consegue te ajudar bastante. E fazendo um resumo, gente, por que você não tem resultado com cursos de TI? Porque muitas vezes está faltando mentalidade. Ah, Guilherme, mas é o papo do coach. É o papo do coach que você precisa. Normalmente, quando você tem uma certa... não gosta de alguma coisa, é porque normalmente aquela coisa tem alguma coisa que você não tem. E normalmente esse papo do coach é algo que, de fato, mentalidade é importante, cara. Cara, mentalidade de acreditar. Se você não acredita que você vai passar na prova de certificação, você não vai passar, cara. Se você não acredita que você vai conseguir essa vaga, cara, você não vai conseguir. E às vezes aquela mentalidade de não desistir, cara, que envolve a parte comportamental, soft skills, resiliência, cara. Imagina, Carlos, deu um problema no banco de produção, cara, e eu desisto de querer resolver. Vai ficar um banco de produção parado ali, cara, perdendo milhões? Não tem como, cara. Não tem como. Então falta comportamento, cara, falta soft skills, falta resiliência, falta realmente você querer fazer até dar certo. E muitas vezes você precisa entender que é isso que está faltando, cara. Você conversar com pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua. Às vezes você está com a mentalidade muito fechada e por isso que não está conseguindo ter resultados. A gente consegue analisar o seu comportamento, te dar um feedback do que está te travando, tá? E além disso, vem a parte estratégica. Cara, muitas vezes você não está tendo resultado com o curso de TI porque você está sem estratégia. Às vezes você comprou até o curso errado e você não sabe. Nem era esse curso que você tinha que comprar. Acontece, né, Carlos? Acontece bastante. Acha que era, né? E depois não era nada do que pensou, né? Total. Então, pessoal, muitas vezes você não tem resultados com o curso de TI porque você está sem a mentalidade, você está sem o comportamento e você está sem estratégia. E ainda, dentro de uma mentoria igual a da DBOCM, nós temos até entregáveis que vão além do que um curso. Até na parte técnica também a gente consegue te ajudar de forma muito mais próxima. Então, basicamente, isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a diferença entre curso e mentoria. Acho que muitas pessoas da área de tecnologia não têm essa mentalidade ainda, tá? E não entendem por que não tem resultado, cara. Porque tá sem estratégia. Porque não tá com o comportamento de uma pessoa que faz acontecer. Porque, de fato, não tá com a mentalidade de um profissional de tecnologia de sucesso. Se você realmente tem a mentalidade correta, tem um acompanhamento, tem um plano para esse ano, cara, você vai conseguir crescer. Se você não tem esse plano ainda, faz o seu cadastro na sessão estratégica de carreira, que a nossa equipe está aqui à disposição para te ajudar, para que a gente consiga te ajudar nesse próximo nível, entender o que está travando agora, te dar esse feedback. Por que sua carreira está travada? A gente consegue te ajudar bastante. Qualquer dúvida que tiver, conta com a gente que a gente consegue te ajudar. Carlos, mais alguma coisa aí que você queira acrescentar? Por que algumas pessoas não têm resultado com o curso de tecnologia? Ficou bem claro, né? A diferença, né, Guilherme, da parte de curso para mentoria e por que as pessoas aí normalmente não alcançam o objetivo, né? Estão sempre ali buscando uma solução mágica, né? E não chegam em lugar nenhum, né? A recomendação que eu dou para todo mundo é que procure, de fato, ali uma mentoria, que às vezes é isso que você está precisando e você não entende. E na hora a gente vai fazer o bate-papo, entender ali a sua necessidade, falar o que você precisa fazer e mostrar o caminho, te colocar ali no grupo de crescimento, te acompanhar durante sua jornada, para que você tenha resultados, né? Então, acho que só tem a ganhar ali, normalmente, quem entende o que é uma mentoria, né? Essa diferença de mentoria para curso, que vai ser um bom investimento, né? Muito bom. Pessoal, então fechamos por aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui nos próximos conteúdos da DBOCM, que a nossa equipe realmente vai estar à disposição para poder te ajudar no seu próximo nível. Então é isso, Carlos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.